Hoje vamos falar sobre as pirâmides do Egito, uma das estruturas mais intrigantes do nosso planeta. Ninguém sabe ao certo quando, ou como elas foram construídas, nem quem as construiu e por qual motivo. Essas pirâmides são feitas de cerca de 2,3 milhões de pedras cuidadosamente cortadas e encaixadas, com um peso total de aproximadamente 6 milhões de toneladas. Algumas dessas pedras chegam a pesar 80 toneladas e foram transportadas por mais de 800 quilômetros. Elas refletiam a luz do sol de forma tão brilhante que pareciam enormes diamantes. É impressionante como essas estruturas permanecem de pé mesmo após milhares de anos. Comparando com a arquitetura moderna, como a Torre Eiffel, por exemplo, que pode durar apenas 20 anos se não for devidamente mantida e reparada regularmente. Diante disso, fica a pergunta: quem construiu as pirâmides? Será que os seres humanos da época tinham habilidades para construir algo tão grandioso ou eles receberam ajuda de alguma fonte externa? E qual era a importância dessas construções? Elas tinham um propósito maior? Descubra isso no vídeo de hoje. Vamos fazer uma viagem no tempo para desvendar os segredos das pirâmides, que até mesmo o grande Nikola Tesla ficava intrigado, e como ele quase conseguiu reproduzir essa tecnologia para gerar energia gratuita para todo mundo. Bem-vindos ao canal Enigmas. É hora de explorar. Nikola Tesla nasceu milhares de anos depois da construção das pirâmides. No entanto, ele se tornou uma das pessoas mais influentes que já existiram em nosso planeta. Desde criança, Tesla era incrivelmente talentoso. Ele dominava 8 idiomas, fazia cálculos complexos de cabeça e até recitava poemas épicos de memória. Além disso, ele inventou a represa hidrelétrica, o rádio, a luz neon, o controle remoto e o motor elétrico de indução. Tesla também foi pioneiro na engenharia criogênica, muito antes disso ser conhecido pelo público. Ele descobriu a frequência de ressonância da Terra, mas essa descoberta só foi confirmada como correta 50 anos depois. As contribuições de Tesla para a humanidade são tão significativas que ele é responsável por cerca de 80% da tecnologia que usamos atualmente. Tesla acreditava que as pirâmides de Gizé tinham um propósito maior e dedicou parte de sua vida para investigá-las. Ele se perguntava se elas poderiam ser gigantescos transmissores de energia, uma ideia que se relacionava com suas pesquisas sobre transmissão de energia elétrica sem fio. Tesla percebeu que a ionosfera estava cheia de energia elétrica que poderia ser aproveitada. Ele via a Terra como um gerador elétrico gigante, girando em torno de 2 polos magnéticos dos quais poderia obter energia ilimitada. Em 1905, Tesla registrou uma patente nos Estados Unidos intitulada A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural, que descrevia projetos para uma série de geradores ao redor do mundo que explorariam a ionosfera para coletar energia. Seus desenhos, em forma de triângulo, ficaram conhecidos como pirâmides eletromagnéticas de Tesla. Porém, após sua morte misteriosa, sua descoberta e seus dispositivos desapareceram. Isso nos faz questionar: será que Tesla realmente encontrou uma maneira de gerar energia ilimitada? Será que ele conhecia o segredo da Grande Pirâmide? Quando Tesla recebeu $150 mil de JP Morgan para construir sua estação de energia sem fio, Morgan garantiu que teria 51% de participação na empresa e nas patentes relacionadas. Isso é estranho, já que investir em algo que prejudicaria diretamente a economia e colocaria em risco outros produtos de Morgan não seria do seu interesse. O sistema de Tesla poderia levar o mundo a uma recessão profunda, talvez até mesmo uma depressão. Grande parte da economia da época estava baseada na construção de redes elétricas e na geração de eletricidade, que geravam enormes fluxos de receita e empregos. A transmissão de energia sem fio eliminaria toda essa estrutura, incluindo as usinas de energia. O sistema elétrico convencional, que gerava receita, entraria em colapso. O inovador sistema elétrico de Tesla precisava ser interrompido a qualquer custo, porque ele não era confiável aos olhos dos capitalistas. Tesla estava inventando fora da zona de conforto deles, ele era simplesmente diferente. Mas será que JP Morgan, Edison, Marconi e outros foram apenas peões nas mãos de algo muito poderoso? Essa é uma discussão para outro momento.
Acredita-se que a pirâmide de Gizé tenha sido construída como uma tumba para o faraó Xufu, da quarta dinastia do Egito, que governou há cerca de 4.500 anos. Mas por que ela não possui características comuns a outras tumbas egípcias? Não há hieróglifos, artefatos ou pinturas elaboradas nas paredes. Além disso, nunca foram encontradas múmias lá. No entanto, alguns argumentam que o sarcófago de granito encontrado na câmara do rei já teria abrigado a múmia de Xufu, mas foi saqueado por invasores de túmulos. Você acha mesmo que uma estrutura tão impressionante que ainda confunde os especialistas até hoje não teria proteção contra roubo? Certamente, um local tão importante para descanso de reis e rainhas seria fortemente guardado. A precisão no alinhamento das pirâmides é tão extraordinária que só a engenharia moderna poderia se igualar a ela. A maior parte da Grande Pirâmide foi construída com calcário numolita, os blocos marrons avermelhados que vemos hoje. Embora essas pedras sejam abundantes nas proximidades, os construtores utilizaram materiais incomuns que tiveram que ser trazidos de quase 800 quilômetros de distância. A face externa da pirâmide já foi coberta com calcário branco polido, liso e encaixado com perfeição, dando a impressão de uma gigantesca joia. A forma como eles conseguiram transportar milhares de blocos de pedra de 10 toneladas ainda é um mistério para o mundo. Um tipo de granito peculiar, chamado granito rosa, foi trazido de longas distâncias devido à sua alta concentração de quartzo, também conhecido como dióxido de silício. Quando o quartzo é submetido à pressão, ele permite a passagem de eletricidade. Surpreendentemente, as paredes e câmaras dentro da pirâmide são feitas desse mineral. Com a pressão adequada, a Grande Pirâmide teria a capacidade de gerar uma quantidade imensa de eletricidade. No documentário The Pyramid Code, lançado em 2016 na Netflix, arqueólogos e teóricos sugerem que os antigos egípcios frequentavam a Grande Pirâmide em busca de energia saudável. Muitos relatos de pessoas que escalaram a pirâmide até o topo mencionam alterações sutis, mais perceptíveis, na energia, como formigamentos nas extremidades do corpo e até mesmo choques elétricos. Embora atualmente seja ilegal escalar até o topo da Grande Pirâmide, no final do século XIX, o inventor britânico Sir William Siemens chegou ao cume plano. Lá, um dos guias observou que, ao levantar a mão com os dedos abertos, ele ouviu um som agudo. Pouco depois, o inventor tomou um gole de vinho para comemorar e recebeu um choque elétrico nos lábios ao tocar a garrafa. O documentário sugere que as pirâmides foram construídas como usinas de energia, capazes de transmitir energia ou alterar frequências em vastas áreas de terra. A única coisa que faltava para que a Grande Pirâmide de Gizé funcionasse como uma usina era uma fonte de energia, e os antigos construtores aproveitaram a água do Planalto de Gizé para suprir essa necessidade. O Planalto de Gizé, onde as pirâmides estão localizadas, possui uma rede de canais subterrâneos de água. Isso significa que o intenso fluxo de água nessas cavidades subterrâneas poderia gerar corrente elétrica. Além disso, a forma da pirâmide em si leva algumas pessoas a acreditar que as usinas piramidais eram e ainda são possíveis. No entanto, ainda há muitas perguntas sem resposta sobre as diferentes teorias de como esse processo foi alcançado. Voltando a Nikola Tesla, sua torre de Wardenclyffe foi construída sobre um aquífero e contava com hastes de cobre e ferro que se estendiam até a água. Dessa forma, a eletricidade enviada para a torre seria transmitida pela atmosfera globalmente. A pirâmide também foi construída sobre um aquífero, e tubos de cobre e barras de ferro foram recentemente descobertos dentro dela. Se a pedra angular fosse feita de ouro, a energia concentrada dentro da pirâmide seria traída para o topo e transmitida para a atmosfera. O sistema de distribuição de energia sem fio de Tesla usava a ressonância da Terra, assim como a pirâmide pura. A energia gerada pela torre de Tesla seria ilimitada, limpa e praticamente gratuita para todos no planeta. Infelizmente, a torre de Tesla foi destruída. Imagine como seria o mundo hoje se Tesla tivesse conseguido implementar seu sistema. A chegada do homem à Lua poderia ter acontecido décadas atrás. A Segunda Guerra Mundial poderia ter terminado em 2 de maio. A sociedade humana poderia estar muito mais avançada do que está atualmente. O que vocês têm a dizer sobre isso? Deixem seus comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever no canal Enigmas, pois juntos exploraremos essas ideias.